Olá, eu sou a Beatriz e como trabalho para a disciplina de bioreatores, hoje vim falar um pouquinho sobre os fotobioreatores. Mas o que é um fotobioreator? É um tipo de reator utilizado para o cultivo de organismos fototróficos, ou seja, organismos que realizam fotossíntese produzindo biomassa por meio de gás carbônico e da luz, seja ela natural ou artificial. Geralmente os organismos cultivados em fotobioreatores são as microalgas. Eles podem ser sistemas abertos ou fechados. No caso dos sistemas abertos, são amplamente utilizados industrialmente por sua fácil operação e baixo custo, porém apresentam algumas desvantagens, como suscetibilidade à contaminação e fatores meteorológicos, dificuldade de controle de variáveis, necessidade de amplas áreas para cultivo e não são apropriados para o uso em modo contínuo. Já nos sistemas fechados, temos um maior controle das variáveis e maior produtividade, havendo redução de contaminação, das perdas de gás carbônico e de água para o ambiente, além de ser necessária uma menor área e haver possibilidade de operação nos modos batelada, semi-contínuo e contínuo, mas, em contrapartida, apresenta elevado custo. Existem diferentes tipos de fotobioreatores. No caso dos sistemas abertos, como mostram as diferentes imagens, podemos encontrar tanques de diferentes tipos e o mais comum, o tipo Raceway. Geralmente, não são muito profundos, tendo até 1 metro de profundidade, e são utilizados para a obtenção de produtos de menor valor agregado. No caso dos sistemas fechados, temos colunas, flat panels e os tubulares, onde são obtidas maiores densidades de biomassa e produtividade, e torna possível a produção de produtos de elevado valor agregado que requer maior controle de qualidade e pureza, como as proteínas. Os reatores podem ser operados em diferentes modos, sendo mais comum o batelada, onde uma determinada quantidade de meio de cultivo e inóculos são incubados em condições adequadas, apresentando a seguinte curva de crescimento. No modo semicontínuo, o reator é carregado no início do cultivo com meio de cultivo inóculo e incubado, sendo ao longo do processo parte do meio de cultivo retirado e novo adicionado conforme o crescimento da microalga, como representado graficamente a diluição. No modo contínuo, o meio é adicionado de forma constante a fim de repor o substrato limitante do crescimento, havendo duas formas: o quimiostato, onde o volume é mantido constante, com taxas de entrada e saída iguais, e o turbiostato, onde é levada em consideração a densidade óptica do cultivo, sendo a diluição feita quando a desejada é alcançada. Aqui temos um exemplo de fotobioreator tubular encontrado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que ocupa uma área relativamente pequena, de 10 metros quadrados, e conta com mais de 3 quilômetros de tubos. Fotobioreatores tubulares geralmente são feitos de materiais transparentes, como vidros, plásticos e acrílico. No caso, esse aqui é de PVC, buscando garantir a entrada de luz e sua uniformidade. Aqui temos um esquema da produção no núcleo com o cultivo de algas, sendo produzida energia de diferentes formas, como biogás, biodiesel e biohidrogênio. Aqui temos o esquema de um fotobioreator tubular, sendo composto basicamente por duas partes, o compartimento de cultivo e o sistema de trocas gasosas. Geralmente, uma bomba mecânica mantém o meio de cultivo circulando entre as duas partes, sendo vantajosa pela redução da presença de bolhas que podem afetar a incidência de luz. Ou também, essa circulação pode ser feita por um sistema pneumático de aeração. O compartimento de cultivo é constituído por um arranjo de tubos que pode variar em número, tamanho e disposição, sendo projetados com o intuito de minimizar o sombreamento. Sendo nesse compartimento onde ocorre maior eficiência do uso da luz e, por consequência, a fotossíntese e crescimento. Por conta disso, é importante uma mistura eficiente para garantir que as células recebam nutrientes e luz de forma uniforme e que não haja formação de biofilme nas laterais do tubo, que pode diminuir a penetração de luz ou gerar a formação de zonas mortas. O sistema de trocas gasosas consiste basicamente na entrada de dióxido de carbono e saída de oxigênio produzido, devendo ser eficiente para garantir alta produtividade. Pode ser feito por meio de membranas ou pela injeção direta de gás, devendo ser evitado que bolhas passem para os tubos. A injeção de gás nos tubos gera turbulência, que movimenta o sistema e facilita a transferência de massa. Porém, essa turbulência deve ser limitada para evitar danos às células. Se desejado, para melhorar a mistura, podem ser utilizadas também chicanas. É de grande importância durante o cultivo retirar amostras para verificar como está o crescimento. A densidade óptica da cultura pode ser verificada por meio de sensores acoplados ao reator ou por meio da retirada direta de amostras em local específico e medição por meio de espectrofotometria ou contagem de células. Uma coisa importante em bioprocessos é o controle das variáveis presentes no cultivo, sendo atualmente cada vez mais comum sistemas automatizados de aeração, agitação, colheita e filtração,
por meio de sensores instalados em pontos específicos. Quanto maior o valor agregado ao produto, maior a demanda por controle de qualidade e o monitoramento durante todo o processo permite um controle rigoroso. A temperatura é uma variável importante no cultivo e, por conta da irradiação de luz ser alta, a forma mais simples de controlá-la é por meio de trocadores de calor por circulação de água fria ao redor do compartimento de cultivo ou, em casos de cultivo indoor, por meio da resfriação do ambiente como um todo. Como podemos ver no gráfico, diferentes espécies de algas possuem diferentes temperaturas onde sua velocidade de crescimento é maior, sendo importante o controle dessa variável. O pH também é uma variável importante, sendo a faixa considerada ótima para a fotossíntese entre 7,5 e 10, e ele controlado através da dissolução de dióxido de carbono na fase aquosa e monitorado por meio do pH-metro. A concentração de oxigênio dissolvido também é de grande importância, visto que é o produto da fotossíntese, então sua presença significa o consumo do carbono inorgânico. Porém, em altas concentrações pode gerar danos fotoxidativos à célula, reduzindo sua eficiência, sendo regulado por meio do sistema de trocas gasosas e monitorado com auxílio de sensores. Dentro dos sistemas fechados, todos apresentam vantagens e desvantagens, sendo a escolha dependente do processo, da espécie, do produto final e da viabilidade econômica. Os fotobioreatores tubulares, em geral, apresentam elevada produtividade volumétrica e por área, contudo, a variação de temperatura ao longo do dia é muito grande, sendo necessário um trocador de calor. O escalonamento, em alguns casos, ainda é complexo e o elevado custo pode inviabilizar seu uso para algumas aplicações, sendo utilizado principalmente para aplicações nas áreas farmacêuticas e de cosméticos.